indicações de materiais para vocês. E o que eu trago para vocês hoje? Hoje eu trago um comentário bíblico maravilhoso, que talvez seja o comentário bíblico mais esperado esse ano. Por que eu digo isso? Ele faz parte dessa coleção de comentários exegéticos, tá bem? Então eu tenho aqui o do Grant R. Osborne e do Gordon Fee. Ah, pastor, o senhor só está animado porque é um comentário bíblico calvinista. O senhor é reformado. Grant R. Osborne e Gordon Fee definitivamente podem ser qualquer coisa menos calvinistas. Então essa coleção da Edições Vida Nova, já tem review desses materiais aqui no canal, é uma coleção magnífica. Olha o tamanho de cada um desses livros. Pessoal, é uma coisa extraordinária, é muito conteúdo. E de todos aqui, ele é o que nós vamos apresentar hoje é o maior, tá bom? Então não é o melhor por ser de um autor calvinista, mas ele é o melhor aqui, por quê? Porque é de um livro que talvez seja o livro que eu mais sou apaixonado na escritura. Qual livro que eu sou apaixonado na escritura? Se você sabe, coloca aqui no comentário, que é lógico que você sabe que você entrou por causa do comentário, né? Mas é isso. Então vamos conhecer. O autor desse comentário é um cara que eu já acompanho há muito tempo. E eu tenho dois comentários, que é o comentário de Tiago e o comentário de Colossenses e Filemon da coleção de comentários bíblicos Shed. Esses materiais, pessoal, são materiais magníficos, são comentários que estão entre os que eu mais uso, e eles são do Douglas Moo. Aquela coleção dos comentários de bolinha da Vida Nova, tá? São materiais, é um material, né? O Tiago, o comentário de Tiago, da coleção dos comentários de bolinha lá, da Edições Vida Nova, também é de autoria do Moo. Tá bom? Então você vê que o cara, ele é um prolífico escritor, tá bom? Ó, ele é um prolífico escritor. Mas vamos ao material que vocês querem, né? Vamos ao material principal aqui hoje. Então aqui está. Comentário exegético do Douglas J. Moo sobre Romanos. Comentário bíblico de Romanos. Edições Vida Nova. Olha só. Primeiro, quem é o Moo? Quem é o Douglas Moo, pessoal? Douglas Moo, ele é PhD na Universidade de St. Andrews, foi professor de Novo Testamento no Trinity Evangelical Divinity School, além de diretor do programa de doutorado em Filosofia e Estudos Teológicos. Atualmente, é professor da cátedra Kenneth T. Westner de Estudos Bíblicos no Eton College Graduate School. É autor de Tiago, Introdução e Comentário, e coautor da Introdução ao Novo Testamento, publicado por Vida Nova. Ou seja, ele não é o pastor Raul, tá? Que é teólogo aqui de um seminário pequenininho, entendeu? De um seminário aqui que quer te ensinar apenas você ser um cristão de verdade do básico avançado. Vocês perceberam, né? Então, Douglas Moo é um grande homem de Deus, é um teólogo que eu acompanho o trabalho dele há um bom tempo já como convertido, já li materiais dele em inglês. É um cara com uma capacidade tremenda, pessoal. Então, por isso que a gente está vendo todo esse afã nesse material. Por quê? Porque não é um teólogo como esses que nós conhecemos, não é teólogo que vive de debatezinho infame de arminianismo contra calvinismo. Não, é um homem que faz uma exegese, obedece a hermenêutica, trabalha o contexto bíblico, trabalha a palavra de Deus de uma maneira perfeita, para dizer a verdade. É um homem muito abençoado por Deus e um homem que tem muito a nos abençoar, tá bom? Com as suas obras. E é por isso que esse material é tão valorizado, ele está tão valorizado, porque ele foi lançado, eu estava lá na El Shaddai, inclusive, vocês vão encontrar o link para encontrar esse material lá na El Shaddai, na El Livros. Eu estava na livraria, pessoal, e realmente quando chegaram os comentários, metade já foi para quem tinha reservado, para vocês terem uma ideia. Em 2 dias esgotou a primeira leva e olha que o Gabriel comprou bastante. Então, para vocês entenderem como as pessoas estavam atrás desse comentário. Outra coisa, pessoal,
esse comentário não é apenas para calvinista, é tanto para calvinista quanto para arminiano, tá bom? Vamos parar com essa coisa, nós somos membros do mesmo corpo, tá bom? E somos o que? Irmãos nos pontos centrais da Escritura. Então aqui, comentário exegético, Douglas Moo, Romanos, é o maior da série até agora. Então a gente vem em folha de rosto normal, dados internacionais de catalogação, título original, The Letter of the Romans, tá bom? Bíblia, Novo Testamento, Romanos, Bíblia NT Romanos. Douglas Moo, tradução do Daniel Hubert Crocker, Romanos, comentário exegético, tá bom? Então nós temos uma boa parte com os prefácios, tá? Que vai do prefácio da série do comentário exegético até as abreviaturas, aqui é o nome chique, reduções gráficas, que é o nome da moda para abreviatura. E aí a gente tem toda uma parte de introdução, pessoal. Vai da página 1 até a 35. Um sumário muito detalhado, tá? Isso daqui é muito legal. Então, para você achar todas as divisões do comentário vai ser muito importante, tá? Vai ajudar muito. Então, nós temos o sumário, prefácio da série de comentário exegético. Aqui a Vida Nova explica o que eles esperam e o que eles têm a oferecer com essa coleção. Prefácio do editor, a primeira edição. Olha só, editor é quem editou, não do autor. Aí vem o prefácio do autor, tá? E aí vem o prefácio do autor, a primeira edição. Aqui eu queria passar um tempo com vocês para a gente entender essa série. A gente entender, aliás, essa série não, a gente entender esse comentário de onde ele veio. Ó. A história das tradições deste comentário é muito complexa. Em 1983, olha só, 1983, o cara já era comentarista. Ele já era um dos teólogos mais respeitados no mundo, tá? Então, em 1983, a Moody Press me procurou e pediu-me que eu contribuísse com um comentário de Romanos para a sua nova série de comentários, Wycliffe Exegetical Commentary. Comecei o trabalho e escrevi o primeiro volume desse comentário em 1991. Ó, de 83 a 91 ele fez Romans 1 a 8. Romanos 1 a 8. Olha quanto tempo ele demorou. Pouco tempo após a publicação desse volume, no entanto, a Moody Press decidiu cancelar a série. Portanto, comecei desesperadamente a procurar um editor que estivesse disposto a republicar Romanos 1:8 junto com o segundo volume do comentário em que eu já estava trabalhando. Na providência de Deus, a William B. Erdman's Publishing, né, a Publicações Erdman, tá? Estava naquele exato momento procurando um autor para escrever um comentário revisado sobre Romanos para sua série de comentários New International Commentary on the New Testament. Aceitei com prazer sua oferta para contribuir com meu comentário à sua série. A natureza muito diferente das duas séries de comentários exigiu revisões bastante abrangentes do primeiro volume, o que foi tanto uma maldição quanto uma bênção. A maldição foi precisar transferir a argumentação muito detalhada do meu volume do comentário Wycliffe para as notas de rodapé na série The New International Commentary, o que exigiu reescrever extensivamente boa parte do texto e das notas. Uma coisa interessante, se você olhar o trabalho do Moo, você tem de Tiago os comentários Shed e você tem os comentários de bolinha de Tiago, que também são do Moo. Então você vai ver o quê? Que são derivados, porque tratam do mesmo livro, então não tem como o autor não aproveitar o material, tá bom? Então é uma dica que eu dou para os nossos alunos, porque nós temos o TCC, a tese de conclusão de curso, no nosso Formação Completa em Teologia. Não pirem, que não é uma coisa que vocês vão ter que se virar, não, vocês vão ter um orientador, a gente vai ensinar, a gente vai estar caminhando lado a lado, por quê? Porque é através do TCC que vocês vão produzir alimento pesado, vocês vão produzir aquela feijoada teológica, entendeu? Vocês vão reunir tudo que vocês aprenderam e vão colocar na sua piece de resistance, né? Vocês vão manter na sua peça de resistência, vai ser a obra da vida de vocês. E o que acontece? Eu tenho alunos que fizeram o nosso TCC, aí foram fazer mestrado livre em outros locais, pegaram o nosso TCC, completaram e entregaram.
Entendeu? Inclusive eu tenho 2 alunos que estão lançando livros baseados nos seus TCCs. Já pensou você se tornar um autor como o Douglas Moo, escrevendo livros para ensinar a palavra de Deus? Pensa nisso, viu? Pensa nisso. Então ele pega o comentário de Bolinha e ele traz e ele completa e cria o comentário de Tiago. É a mesma coisa aqui. Então ele tem um material, ele aprova esse material, ele constrói esse material, tá? E depois ele adapta para uma outra publicação mais completa. Reescrever extensivamente boa parte do texto e das notas. Mas a bênção foi que essa reformulação permitiu que eu aperfeiçoasse meus argumentos e meu estilo em diversos pontos do texto. Leitores de meu Romans 1:8 da série Wycliffe devem saber, no entanto, que fiz poucas mudanças substantivas. Uma mudança aqui, uma explicação ali, obviamente, maior interação com a literatura acadêmica que havia aparecido desde Romans 1:8. Então, pessoal, isso daqui vocês veem o desenvolvimento, e uma coisa importante, aqui, vou pegar aqui essa parte, isso daqui é importante que eu leia para vocês. Continuo não lamentando, pois, o que torna o estudo de Romanos tão desafiador. É exatamente o que o faz tão recompensador. Ser obrigado a pensar sobre tantas questões básicas para a teologia e a prática cristã. Ao mesmo tempo, nunca estive tão convencido da necessidade de interação com a nova perspectiva sobre Paulo. Aqui dou destaque nesse comentário. Oro para que o que eu escrevi seja útil para a igreja e que os leitores desse comentário cresçam naquela teologia prática que conta diante de Deus a doutrina do viver para Deus, como o teólogo puritano William Ames o expressa, tá? Então aqui não tem NPP, tá? Vamos lá, aqui as reduções gráficas, também por nós conhecido como abreviaturas, e aí a gente começa a introdução. Introdução, é aqui que nós vamos ter o pano de fundo do livro, para a gente entender, pessoal, o que esse livro apresenta. Porque o que ocorre, o que acontece aqui? Pessoal, para a gente poder ler a contento um livro, uma carta da Bíblia, nós temos que entender o contexto que ele está, onde foi escrito, para quem foi escrito, que tipo de literatura é, qual a mensagem, qual o problema a ser resolvido. E o que acontece? Você encontra muito essas introduções em Bíblias de estudo. Agora, olha o tamanho da introdução só desse comentário. Ele vai da página 1, da parte de comentários, até a página 37. Se você pegar uma ótima Bíblia de estudo como a Fé Reformada, são 3 páginas. 3 páginas apenas de introdução a um livro. Então, olha, o que ele apresenta? Ele tem uma introdução, uma explicação geral sobre Romanos, aí vem circunstâncias gerais. Isso fala sobre o apóstolo Paulo, né? Romanos afirma ter sido escrito por Paulo, capítulo 1, verso 1. E até hoje não houve nenhum questionamento sério dessa afirmação. De acordo com o antigo costume comum, Paulo usou um amanuense, ou escriba, para escrever a carta, identificado em 16:22 como Tércio. Então ele ditou a carta para alguém, tá? Os autores antigos davam aos seus amanuenses graus variados de responsabilidade na composição de suas obras, desde o registro palavra por palavra do que eles ditavam, até uma ampla liberdade e responsabilidade por expressar ideias em palavras. Esse é um ponto importante. Os editores naquela época, os escribas daquela época, que eles põem amanuense porque é um termo mais bonito, né? Por que já não põe escriba de uma vez? Os escribas, o que acontece? Paulo ia lá e ditava. Paulo, né, a gente vai ver aqui qual o caminho que Paulo seguiu aqui, para a gente entender primeiro. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa bem importante. Existiam autores que ditavam e aquilo estava escrito. Agora existiam autores que tinham os escribas que os acompanhavam, entendeu? Então conheciam o pensamento do autor, conheciam a sua, no caso se esse escriba acompanhasse Paulo, ele conhecia a teologia de Paulo, por exemplo. Então, o que o autor muitas vezes poderia fazer? Ele ditava o material básico e o editor desenvolvia, fazia edição, modificava as coisas. Não é o caso aqui, tá? Não é o caso aqui, mas isso era normal.
Então existem autores do passado onde ele ditou a ideia inicial e o editor e o escriba desenvolveu, tá bom? Mas não é esse o caso. Os autores antigos davam aos escribas graus variados de responsabilidade na composição de suas obras, desde o registro palavra por palavra do que eles ditavam, até uma ampla liberdade e responsabilidade por expressar ideias e palavras. Nesse espectro, o método de Paulo certamente se aproxima bastante do polo do ditado, ou seja, ditado, ideia básica para o escriba desenvolver. Paulo está no ditado, pois o estilo de Romanos é muito semelhante ao de Gálatas e 1 Coríntios e não há evidência alguma de que Tércio tenha se envolvido na redação dessas cartas. De fato, veja Gálatas 6:11 que trata disso. A comunidade cristã em Roma, veja o comentário, aí tem comentário, aqui todas as notas de estudo, você vai encontrar diversas letras e números subscritos aqui no texto. Por exemplo, aqui, a melhor alternativa é provavelmente 57 depois de Cristo. 4. Ele tirou 4. Conforme F.F. Bruce, Paulo, página 475 para cronologia geral. A comunidade cristã em Roma. Para quem a carta foi escrita? Olha o detalhamento que você não vai ter nunca numa Bíblia de estudo, um detalhamento desse tipo, tá? A comunidade cristã em Roma. Para reconstruir a situação de Paulo quando ele escreveu Romanos, podemos nos basear em suas afirmações em Romanos, bem como nas evidências de outras cartas e do livro de Atos. Entretanto, para reconstruir a situação da comunidade cristã em Roma na época da carta de Paulo, não encontramos esse tipo de evidência direta. A origem da comunidade é obscura e sua composição e natureza na época de Paulo não são claras. A tradição de que a Igreja de Roma foi fundada por Pedro, ou Pedro e Paulo juntos, ou seja, a tradição católica que fala que a Igreja Romana, que acabou se transformando no monstro de Igreja Católica Romana, entendeu? Não pode estar certa. É nessa própria carta que Paulo enuncia o princípio de que ele não irá edificar sobre o fundamento de outra pessoa. Romanos 15:20. Esse é um ponto importante. Mas Paulo era metido, ele queria que tivesse só o nome dele na jogada, ele fundou aquela igreja, então ele é que tem que receber os louros. Não, não é isso. É a questão de ide, pregai o evangelho. Hoje nós vemos o quê? Pessoas que se tornam um pregador para ficar indo de igreja em igreja constituída. Enquanto nós temos irmãos sedentos por plantação de igreja, que o ministério não deixa que ele plante igreja. Hoje eu conversando com um amigo meu, uma pessoa muito conhecida, que eu não vou citar o nome sem a anuência dele, é louco para plantar uma igreja, mas a denominação não permite. O que Paulo está mostrando aqui? Eu não vou pregar na igreja fundada por outra pessoa, porque eu vou fundar uma outra igreja. E com isso o evangelho vai tendo uma capilaridade, ele vai se espalhando melhor. Vocês entendem essa questão? Porque hoje não, quer ir, você é missionário? Sou. Qual missão você faz? Eu vou pregar na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja Y, igrejas constituídas. Não! Monte uma rede de casas para fazer culto no lar e dali estabeleça congregações. Plantar igreja não é fácil. Comece um culto no lar, comece um trabalho. Não, ninguém quer. O pessoal quer chegar e já nadar e pescar no aquário. Aí fica complicado. Tá? Não que não seja importante você ir pregar em outra igreja, você visitar uma igreja. Não é isso. Mas o problema é quando o cara transforma isso no seu ministério, que é o famoso pastor itinerante, onde ele vai pulando de galho em galho. Então hoje ele prega aqui, amanhã ele prega ali, não sei o que, e você vê que isso se transforma pura e simplesmente no meio de vida. Tá? Pregando numa comunidade que já tem um pastor para ensinar, um pastor para cuidar. Fica difícil. Isso torna impossível supor que ele teria escrito essa carta ou planejado o tipo de visita que ele descreve em 1:8:15 a uma igreja fundada por Pedro. Nem é provável que Pedro tenha estado em Roma suficientemente cedo para haver fundado uma igreja ali.
uma vez que nossas tradições não associam nenhum outro apóstolo com a igreja em Roma à avaliação de Ambrosiastro, pai da igreja do século IV. Provavelmente está correta. Os romanos abraçaram a fé em Cristo, ainda que de acordo com o rito judaico, sem terem tido sinal algum dos feitos miraculosos, nem terem visto nenhum dos apóstolos. Aqui, ó, número 7. Quem disse isso? PL 1746. Ou seja, a igreja pode ter sido criada através de cartas, através do rito cristão, através de conhecerem a história de Cristo e não necessariamente através da visita de um apóstolo. Vamos continuar aqui, ó. Integridade, história literária e texto, os destinatários. Como vimos, o cristianismo em Roma começou entre os judeus. Veja as circunstâncias gerais. Embora a expulsão promovida por Cláudio tenha eliminado ou diminuído o elemento judaico na igreja durante o período, podemos estar certos de que até a data de Romanos, ao menos alguns cristãos judeus, como Priscila e Áquila, teriam voltado. Olha aqui, a natureza e o gênero de Romanos. Ó, o propósito, concentrando o foco nas circunstâncias de Paulo, a Espanha, Corinto e Galácia, Jerusalém, concentrando o foco nos problemas de Roma. Olha, o tema, o ponto de partida teológico da carta, o arcabouço conceitual, o tema geral, o tema, né, principal, texto e tradução, os papiros, os unciais, os minúsculos, a estrutura. E aí a gente termina no item 9 um esboço completo do livro, e baseado nesse esboço a gente vai ver a organização do comentário. Aí a gente começa aqui, texto e comentário. Baseado aqui no esboço de tópicos, o comentário vai destrinchar esse esboço de tópicos. Como assim vai destrinchar? Por exemplo, introdução à carta, que é Romanos 1, 1 a 17. Tem uma mãozinha, porque a gente está aqui, ó, introdução à carta, Romanos 1, 1 a 17. Aí tem aqui, ó, o corpo principal de Romanos é um tratado sobre o Evangelho de Paulo. Ele é precedido por uma introdução, Romanos 1, 1 a 17, e seguido de uma conclusão, Romanos 15, 14 a 16, 27 epistolares, né? Uma conclusão epistolar. Há muitas semelhanças entre o texto introdutório e a conclusão e a ênfase no Evangelho. Não é a menor delas. 8 das 11 ocorrências em Romanos de Evangelion, Evangelho ou Evangelizonai, evangelizar, serão essas passagens. A relação especial de Paulo com esse Evangelho, que inclui os cristãos romanos, tanto inicia quanto conclui o material introdutório estritamente epistolar dessa seção. Veja verso 1 a 5, 13 e 15. Ó. Prefácio, é o prefácio, ação de graças por ocasião de Paulo a Romanos e o tema da carta. Então você já começa com uma explicação do que esse trecho trata, tá? Ó, aí a gente divide. Aqui nós tivemos uma explicação, ó, de que a introdução à carta é dividida em prefácio, ação de graças e tema da carta, tá? Então aqui a gente tem esse tema ele é subdividido em prefácio, ação de graças e ocasião, Paulo e os Romanos, o tema da carta, tá bom? Aí vem prefácio. As cartas de Paulo devem ter sido recebidas com perplexidade considerável pelos seus destinatários do primeiro século. Como um dos motivos dessa perplexidade era a complexidade teológica delas, os leitores contemporâneos podem compartilhar da reação de suas contrapartes da época. Olha só, e interessante, lembre-se que essa igreja ela foi construída não em cima de um apóstolo. Olha como Deus ele é perfeito. Ele não permitiu que ninguém usasse a palavra de Deus para ser um pavão, como aconteceu e mesmo assim fizeram. Então não foi um apóstolo que fundou Roma. Então quando chega uma carta de Paulo endereçada por eles, os caras, uau! Aí olha a complexidade daquele ensino. Meu Deus do céu, cara. Que coisa extraordinária. Entendeu? É como se o Augusto Nicodemos escrevesse uma carta para você. Aí a gente tem o primeiro um comentário geral, tá? Citando outros, tá?
citando outros comentaristas, como Murray, por exemplo, aquele comentário da editora Fiel que é magnífico. Vou deixar o link aqui também para vocês. Aí vem exegese e exposição, aqui é o texto em si, tá? Aqui vem o texto em si que está sendo capítulo 1, versos 1 a 7, está aqui para você ler. Aí vem 1.1. Embora os companheiros de Paulo estivessem frequentemente envolvidos de algum modo em suas cartas, a maioria delas menciona explicitamente um corremetente, em Romanos somente Paulo é citado como autor. Ele se apresenta à igreja primitiva com 3 designações paralelas que respectivamente identificam o seu mestre e senhor, e seu ofício e o seu propósito. Não há artigos em nenhuma das 3 em estilo típico das introduções da carta. Olha a porção de notas só desse trecho. Incrível, né? É um comentário maravilhoso. Perfeito. 1, 2, Romanos 1, vamos até o verso 7 aqui, ó. 1,5, 1,6, 1,7. Excurso. Evangelho em Paulo e seu ambiente. Aqui vai tratar muito língua original nos excursos de cada trecho, tá? Ó, B. Aí vem ação de graças e ocasião. Ó, tá vendo? A mãozinha desceu um ponto. Tá vendo? A mesma estrutura. Título, um comentário geral, a passagem, e aí ele começa a pegar verso a verso, trecho a trecho, olha. Ele é muito detalhado. Tá vendo? E aí a gente vem, ó, tema da carta. O tema da carta, 1,16 e 17. Explicação, sempre com as notas de onde foi tirado, bonitinho. A passagem 1,16, explicando. Olha só, trata muita coisa na língua original, porque é um comentário exegético. Olha isso aqui, 16. Olha só o tamanho. Um excurso, a linguagem de justiça de Paulo, o pano de fundo veterotestamentário judaico, palavras que englobam justiça em geral. Reto, justificar, justiça, linguagem de justiça, justiça de Deus. Olha, isso daqui é só, tudo isso aqui é só em 2 versos. Para você, tem muito conteúdo? Você está vendo aqui o conteúdo só para 2 versículos. Ó, justificar. Olha isso, ó, Romanos 1, justiça. Aí a gente vem para um outro ponto, que é o cerne do evangelho, a justificação pela fé. Olha aqui, ó. Então aqui, ó, já vê, a gente passou a introdução da carta, já estamos. O cerne do evangelho, a justificação pela fé. 1:18 a 4:25, tá? Nessa primeira parte. Olha que legal. Então, o cerne do evangelho, a justificação pela fé. Então, tem um comentário geral, aí já pula para aquilo que ele detalhou no final do comentário geral, tá vendo? Aí a gente vem, ó, o cerne do evangelho, a justificação pela fé, aí ele divide em 2 pontos, esses pontos são divididos. Vamos correr porque já está enorme. Então, é um comentário assim magnífico, pessoal. Olha, eu não me arrependo. Que material grandioso, tá? O espírito da vida. Nesse primeiro parágrafo de Romanos 8, Paulo reafirma a conclusão triunfante de 5:12 a 21. Para aqueles que estão em Cristo, a vida eterna substitui a condenação e a morte, que eram o destino de todos em Adão. Mas essa reafirmação da certeza de vida do crente assume uma nova forma moldada pelo material trabalhado por Paulo nos capítulos 6 e 7. O Espírito agora desempenha o papel dominante, visto que Paulo retorna sua breve alusão a servir na novidade do Espírito, em 7:6b. E os poderes contra os quais está o Espírito, nesses versículos, são autoridades da antiga era, descrita nos 2 capítulos anteriores. O Espírito luta contra a hostilidade e o poder da carne e os vence. Resgata o crente da escravidão ao pecado e à morte, tanto espiritual quanto física. Tá vendo? Tá? Olha, exegese, exposição é a passagem que vai ser comentada. A combinação agora, portanto, é enfática, marcando o que vem a seguir como uma conclusão significativa. Como vimos, esses versículos retomam vários temas dos capítulos 6 e 7 para reafirmar a mensagem certificadora de 5:12 e 21 de que Cristo obteve vida eterna para todos os que pertencem a Ele. O agora alude à nova era de salvação, inaugurada pela morte e ressurreição de Cristo.
Veja também 3:21, 5:9 e tal. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, essa era é marcada pelo anúncio extraordinário de que não há condenação. Muitos intérpretes, observando Paulo nesse contexto, foca na nova vida em Cristo, versos 5 a 13. Acreditam que não há condenação, inclui a destruição do poder do pecado em todos os espectros. É obviamente importante não separar a destruição do poder do pecado da remoção de sua pena, mas o sentido jurídico da palavra condenação sugere que Paulo está pensando somente na libertação do crente da pena que o pecado produz. Assim como morte, um termo paralelo, condenação designa o estado de perdição, de alienação de Deus, que sem Cristo toda pessoa experimentará eternamente. Vamos lá, vamos ao 9, ó. Introdução à carta, agora segurança fornecida pelo Evangelho, esperança da salvação, 5:1 a 8:39. Agora a gente vem à defesa do Evangelho, o problema de Israel, 9:1 a 11:36. A defesa do Evangelho, o problema de Israel. Aqui é o comentário geral desse trecho, que é grande. Olha só. Só o comentário introdutório de Romanos 9, a gente tem 1, 2, 3, sempre recheado de nota para você conferir do que está sendo tratado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 páginas apenas para o comentário introdutório dessa parte, tá? Aí ele é dividido e olha em quantas partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Introdução, a tensão entre as promessas de Deus e a situação de Israel. A 9:1. Paulo chama a atenção dos leitores para o que ele está prestes a dizer, proclamando vigorosamente sua sinceridade. O início do versículo é a mais forte de todas as declarações de atestação desse tipo nas cartas de Paulo. Ele enfatiza o ponto, expressando-o tanto afirmativamente, estou falando a verdade, como negativamente, não estou mentindo. E acrescenta convicção às declarações ao associar a cada uma delas uma referência à realidade cristã em que se encontra. A verdade que Paulo fala, a palavra correspondente à verdade no grego, vem antes com o objetivo de enfatizá-la. Ele fala em Cristo como alguém unido com Cristo. Além disso, sua declaração de que não está mentindo lhe é confirmada pelo testemunho da própria consciência. Consciência em Paulo é uma faculdade inata monitora a conformidade de uma pessoa a um padrão moral. Assim, o significado da palavra é basicamente o mesmo do uso moderno, como, por exemplo, quando falamos que estamos com a consciência limpa ou com a consciência suja. Olha só. E aí vai, ó. Olha, 9, 26, 13, 9, 14, 23, 9, 14, 30. Aqui nós já estamos na página... Vamos ver quantas páginas tem só Romanos 9? Começa na página 679. Na 805 nós estamos em Romanos 9 ainda. Aí a gente vem até a página 806. Aqui já está Romanos 10, 9, 31 a 32. Até 769. Então, de 679 a 769. São 100 páginas só de um capítulo de um livro. Vale a pena ou não vale? Tá? Mas agora vamos correr agora para o final. Aqui termina Romanos 16, 25, 27. A gente tem a bibliografia, uma nota sobre o uso de fontes primárias. Ó. Exceto indicação em contrário, usei o Novo Testamento Grace do Nestle Aland, né? Grace do Nestle Aland, a Bíblia Hebraica Stuttgartense, aqui ele fala das fontes primárias, nota sobre o uso de fontes secundárias, comentários, e aí começa. Olha isso. Ó, isso aqui é só a bibliografia. Ó. Vai até a página 1292 de bibliografia. Ou seja, eu começo da página 1153 até a página 1292, é só bibliografia. Índice de autores.
índice de assuntos e índice de escrituras e outros textos antigos. Ou seja, esse é o comentário exegético de Romanos, um presente de Deus para a gente. Pessoal, lembrem-se, imagine esse material aqui para você fazer a sua atividade de Antigo Testamento e Novo Testamento, que são as fichas técnicas dos livros. Imagina você ter um material desse em mão para você fazer a sua pesquisa, para você conhecer detalhadamente, entendeu? Então, é um material que eu recomendo, link vai estar aqui na descrição. Divirta-se e olha, não pode faltar na tua biblioteca, tá bom? Então, link para o nosso formação em teologia, nossa formação completa em teologia também está aqui na descrição. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.